Oi, eu sou Leandro Oliveira, autor do livro Falando de Música, publicado pela Todavia. A ideia do livro surge, na verdade, da decantação de muitos anos de trabalho junto à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, onde eu tenho a sorte de mediar para o público da Sinfônica os concertos. E eu me dei conta ao longo desse período que muitos dos meus alunos, muitos dos ouvintes, muitas das pessoas interessadas em música clássica, quando precisam de uma referência que seja uma introdução ao mesmo tempo com uma certa sofisticação, mas generosa com ele, esse público não tem uma bibliografia muito específica. Você pode encontrar um pouco de história da música ali, você pode encontrar um pouco de repertório acolá, mas de fato sobre uma espécie de guia para esse universo tão extraordinário que resuma muitas das perplexidades do público leigo, assim como do iniciado, esse guia não existia. O livro, nesse sentido, pretende ser, assim como as aulas na Sala São Paulo, estimulante para um melômano, para um cara que ouve música clássica e tem uma grande discoteca, e estimulante para o sujeito que tem aquela vontade de entender mais e precisa saber qual a melhor porta para entrar. O que é indispensável para um leigo saber sobre música clássica, eu não saberia dizer, talvez seja indispensável ouvir. Tem muitas coisas que eu acho fundamentais o sujeito ouvir, quando ele vai querer se inteirar de música clássica. Eu fiz até uma listinha no livro de, digamos, a minha biblioteca pessoal, a minha fonoteca pessoal de coisas fundamentais. Mas é interessante porque é uma fonoteca, uma biblioteca pessoal. Elas são indispensáveis na medida em que eu não consigo viver sem elas. Cada um vai acabar construindo a sua. Se você me pergunta de novo, então, o que é indispensável ele saber, eu arriscaria dizer o que é indispensável ouvir mais do que saber. A ideia de música clássica surge no século XIX, mas o que define ela é um monte de coisa. De modo geral, tecnicamente, a gente considera clássica aquela música escrita, que é muito diferente da de tradição oral, que a gente vai tocando de ouvido, apresentando de ouvido, ou aquela outra que tem outras tecnologias, como do fonograma, a do iPod, etc. Do ponto de vista técnico, popular é toda música que se organiza a partir dessa grande indústria digamos, fonográfica. Portanto, a indústria de reprodução em massa. Ela remonta a um período muito recente da história, década de 10 do século passado. A gente deveria fazer uma distinção curiosa entre música popular, nesse sentido técnico, e a música que se torna popular, nesse sentido, a Quinta Sinfonia de Beethoven, talvez seja mais popular entre as músicas. Mas, tecnicamente, ela não partilha desse universo, digamos, mental, que é o do fonograma. O ouvinte elegante é sempre uma questão muito curiosa, porque existe hoje, no ambiente de consumo da música clássica, ali as salas de concertos, um protocolo que para um iniciado, ou melhor, para um sujeito que está chegando pela primeira vez, é um pouco rígido. Ele não entende direito, tem que aplaudir em alguns momentos, tem que ficar em silêncio em outros. E isso, às vezes, faz com que a audiência acabe por se comportar de uma maneira um pouco rígida. Eu acho que o ouvinte elegante, mais do que tudo, é aquele que está conectado com o que o palco está apresentando. Muito mais do que saber essas convenções, é o sujeito que entende o que o compositor diz e ele responde aquilo do modo mais espontâneo e direto possível. Inclusive aplaudindo na hora errada. É preciso para ouvir música clássica? Eu acho que generosidade, mais do que tudo. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ter duas cabeças, não precisa ser muito culto. Aliás, grande parte do repertório exige só fruição. Generosidade porque muito do repertório se estende por um tempo que não é o tempo esse mais imediato do nosso dia a dia. É uma música que às vezes demora 20 minutos, 40, uma hora e meia. Então você precisa ter essa predisposição, você precisa ter essa atenção. Mas não muito mais do que isso, na verdade. Essa generosidade com um compositor que está tentando te falar alguma coisa e ele jogou essa garrafa ao mar há muito tempo e você tem que recolhê-la e entender o mapa inteiro.